por isso. Que Deus esteja nos abençoando. Nós louvamos o nome do Senhor, porque apesar das circunstâncias que o nosso país vive, que o mundo está vivendo, Deus tem nos ajudado. O Senhor tem suprido as necessidades de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós vamos meditar na palavra de Deus, no livro de Malaquias, capítulo 4, do verso 1 ao 6. Irmãos, nós hoje estamos na última mensagem no livro de Malaquias. Pregamos 10 mensagens, começa aqui no texto de Malaquias, e eu tenho a certeza que Deus vai falar nessa última mensagem aos nossos corações, nos instruindo também nesta noite. Diz assim o texto da palavra de Deus: pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha, todos os arrogantes, todos os malfeitores serão como palha. Aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos exércitos, nem raiz, nem galho algum sobrará. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como um pó sobre as solas dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos exércitos. Lembre-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos, das ordenanças que lhe dei em Horebe, para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. E ele fará com que os corações dos pais se voltem aos seus filhos, e os corações dos filhos aos seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Que Deus nos abençoe, que a palavra de Deus entre nos nossos corações nesta noite, que provoque mudança nas nossas vidas. Irmãos, nós começamos o livro de Malaquias dizendo: pare de brincar de religião, levem Deus a sério. Irmãos, essas frases, eu diria que resume muito bem o livro do profeta Malaquias. Quer dizer, diante da indiferença do povo de Deus para com a palavra dele, quer dizer, Deus se mostrava cansado de uma falsidade religiosa de Israel. Irmãos, eu olho para esse texto e eu vejo que o momento atual não está diferente disso. Deus muitas vezes olha para nós e diz assim: olha, eu estou cansado dessa religiosidade que você vive. É indiferente com a palavra de Deus, você simplesmente cumpre ritual. Você faz aquilo que você acha que tem que ser feito, mas o seu coração não está voltado para Deus. A palavra dele você não obedece. É uma religiosidade. Veja, irmãos, o livro de Malaquias trouxe as acusações de Deus ao povo dele, mas como também registrou a desculpa que a nação deu para justificar o pecado. Veja, irmãos, mudou alguma coisa? Não. Muitas vezes, pela nossa religiosidade, pela nossa falta de um coração voltado para Deus, nós somos pessoas que damos desculpas. Damos desculpa para as coisas. Quando você vai para o texto de Malaquias, você vai ver que 8 vezes, irmãos, Deus mostrou a Israel o seu erro. E o povo apresentou desculpas esfarrapadas. Nós vamos dar uma passada assim rapidamente no livro. Por exemplo, lá no capítulo 1, verso 2, ele diz assim: em quem nos tem amado, se você ler o texto,
Deus está dizendo, olha, eu sempre os amei, diz o Senhor, mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Veja, Deus está dizendo isso e eles estão dando a desculpa, dizendo, como é que o Senhor me amou? Como é que o Senhor tem amado o seu povo? Veja, mas a segunda desculpa é, em que desprezamos o teu nome? Porque Deus vai dizer assim, olha, o filho honra o pai, o servo honra o seu senhor, né? Eu sou pai, onde está a minha honra devida? E eles vão fazer essa pergunta, né? Dizendo, bom, aonde é que nós temos deixado de honrar? Onde é que nós temos desprezado o nome do Senhor? Será que se Deus fizesse esta acusação contra você hoje, será que você aceitaria ou você perguntaria, Deus, mas aonde é que nós temos desprezado o Senhor? Como? Eu estou fazendo tudo, né? Eu sempre digo, nós que estamos nos ministérios, irmãos, é um bom exemplo para se encaixar aqui. Ah, mas nós estamos fazendo. Nós vamos dar essa desculpa. Olha a terceira desculpa. Em que te havemos profanado? Lá no capítulo 1, verso 7. Deus está dizendo, olha, vocês estão trazendo comida impura no meu altar. Né? E assim mesmo vocês estão perguntando de que maneira nós estamos desonrando o Senhor. Irmãos, quando nós trazemos algo ao altar do Senhor, um culto, irmãos, de maneira desprezível, quando nós não olhamos para as nossas vidas, quando nós não se importamos de que maneira nós estamos apresentando, nós estamos desonrando ao Senhor, nós estamos dizendo que as coisas são desprezíveis. Eu posso fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira. Olha a quarta desculpa. Por que não olhas e nem aceita com prazer as nossas ofertas? Irmãos, no verso 13 e 14, do capítulo 2 de Malaquias, você vai ver Deus trabalhando, falando novamente, dizendo, olha, vocês enchem de lágrimas, né, o altar, vocês choram, gemem, né, porque não se dá atenção, nem aceita as ofertas suas com prazer, e ainda vocês perguntam, é porque o Senhor é testemunha entre você e a sua mulher da mocidade. Quer dizer, por que o Senhor não está aceitando? Irmãos, eles estavam se divorciando. Eles estavam deixando, né, o casamento, aquela aliança feita diante de Deus, e estavam perguntando, mas por que o Senhor não aceita as nossas ofertas? É a mesma coisa, eu chegar assim, por que o Senhor não aceita o meu culto? Assim, porque eu fui cultuar hoje, parece que o culto não passou do telhado, né? Muitas vezes você usa essa expressão. E Deus não está aceitando o seu culto. A quinta desculpa. Em que te enfadamos? No verso 17 do capítulo 2. Deus diz assim, vocês têm cansado o Senhor com suas palavras. E eles perguntam, como é que nós temos cansado? Porque as pessoas perguntam, onde está a justiça de Deus, né? Onde é que está essa justiça? Olha a sexta desculpa. Em que havemos de tornar? Como é que nós vamos voltar? Por que nós temos que voltar? Por que nós temos que nos arrepender? Veja, muitas vezes é uma desculpa que nós damos. Será que eu tenho feito tantas coisas, será que eu tenho que me arrepender de alguma coisa? Olha o verso 8 do capítulo 13, que é a sétima desculpa. Em que te roubamos? Deus está dizendo, olha, vocês até trazem o dízimo, mas vocês tiram uma parte e traz como dizendo que vocês estão sendo fiel, e vocês não estão sendo fiel. O que vocês trazem não é com fidelidade. E eles perguntavam, bom, o que é que nós estamos roubando, Senhor? Olha a oitava pergunta, irmãos. A oitava desculpa. O que é que nós temos falado contra o Senhor? Deus está dizendo nesse capítulo, nesse versículo 13 do capítulo 3, vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor, e ainda perguntam o que temos falado contra ti. Veja, Deus acusava e eles tinham uma desculpa. Muitas vezes nós fazemos isso.
Sabe, Senhor, por que eu agi daquela maneira? Foi por causa de fulano. Foi por causa dessa outra pessoa. Muitas vezes nós sempre temos uma desculpa. Fica muito mais fácil, né? Nós darmos desculpas para aquilo que Deus muitas vezes está nos acusando de fazer contra Ele. Veja, irmãos, Deus está advertindo o seu povo sobre o pecado deles. Mas eles invertiam as palavras do Senhor e ousaram acusar Deus. Veja no capítulo 17, do verso 17 do capítulo 3, eles chamam Deus de injusto. Chama Deus de injusto. Qualquer um que faz o mal passa como bom aos seus olhos. Ele chama Deus de imoral. É desse que Deus gosta. É dessas pessoas que não praticam o bem ou só faz o mal, né? Que não é fiel, que não tem uma vida. É dessas pessoas que Deus gosta. Eles chamaram Deus de omisso no verso 17. Quer dizer, Deus, onde está a sua justiça? Onde está o juízo? Você já não viu alguém dizer, mas se Deus existe, isso não vai ficar assim. Chamando Deus de omisso. Até duvidando da existência de Deus. Irmãos, e agora Deus mostra que o juízo vem. Nesse capítulo 4, Deus está mostrando que ninguém vai escapar desse juízo de Deus. Então, as palavras finais aqui de Malaquias, irmãos, servem de alerta para nós, a igreja de Jesus. Serve de alerta para mim e para você. Serve de alerta para o povo de Deus neste tempo, nesse momento que nós vivemos. Quer dizer, embora nós não vivamos debaixo da lei de Moisés, nós temos a lei de Cristo em nossos corações, mas o princípio moral da lei continua válido para a igreja. Isso não mudou. E a advertência desse capítulo aqui, irmãos, que é para mim, eu diria que é uma advertência para você, é que o dia do juízo virá. E a grande pergunta que eu colocaria até como tema desse sermão é: você está preparado para esse momento? Você está preparado para o dia desse juízo? Irmãos, e Malaquias apresenta para nós, nesses versos finais, eu diria assim, 3 verdades sobre o tempo do fim. E a primeira verdade é que os ímpios serão destruídos. Olha o verso 1 comigo. Pois certamente vem um dia ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes, todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos, nem raiz, nem galho algum sobrará. Irmãos, em tempos em que as igrejas estão buscando Deus apenas para a satisfação dos seus desejos humanos, saúde e riqueza, que é 2 coisas que todo mundo quer. Eu quero ficar sem estar doente, quero só saúde, quero dinheiro. Nós vemos, eu diria assim, pouca pregação sobre a necessidade de salvação. E essa necessidade de nós pregarmos sobre salvação por causa da realidade do céu e do inferno. O céu é tão real quanto o inferno é real. Parece que é só céu. Não, existe o inferno. E ele é real. E ninguém, irmãos, nem eu, nem você, nem as pessoas que estão nos ouvindo nas suas casas, nem os irmãos que estão aqui, deve crer em Cristo pelo medo do inferno. Apesar dele ser real.
mas deveria crer em Cristo pela alegria dos céus. Deveria crer em Cristo para Ele ser seu Salvador e que um dia você estaria para sempre com Ele diante do Pai, adorando ao nosso Deus. Como diz no termo jurídico, né? No entanto, seria muito juiz dizer assim, no entanto, irmãos, a condenação daqueles que fazem do pecado uma prática diária, algo que eles fazem diariamente, né? Muitas vezes as pessoas vivem o pecado como se fosse uma profissão, algo indiscutível, algo que ele faz todos os dias, desde a hora que levanta até a hora que vai deitar, ele está vivendo o pecado, praticando o pecado. Irmãos, Malaquias traz a realidade da condenação, de uma destruição de todos os ímpios, né? O dia que vem ardendo como fornalha. Agora não vá pensar como alguma seita, dizer, tudo vai ser aniquilado. Seria bom se fosse isso. Mas essa destruição aqui está relacionada ao inferno. Não é deixar de existir. Irmãos, em algumas versões, eu não sei qual a sua versão que você está lendo, ao invés de fornalha, nós temos a palavra forno. E na Palestina, irmãos, quando essa palavra, eu digo assim, original, era muito conhecida, era usada para o local onde o pão era assado. Os palestinos faziam um buraco no chão, nas laterais colocavam uma espécie de emplasto, vamos dizer assim, né? E no fundo faziam um fogo, bem forte, com galhos. E quando esquentava aquilo lá, eles tiravam toda aquela cinza e colocavam os pães, que os pães não é como o nosso pão que nós pensamos, né? Aquele pão fininho, uns conhecem aqui como pão sírio, né? E colocava nas laterais daquele buraco e eles assavam ali rapidamente, de tão quente que estava. É esta palavra que traz aqui de fornalha, um calor intenso. Se você acha que inferno era só estar perto de Satanás, não, inferno é onde Satanás será jogado condenado, junto com aqueles que não creram em Jesus. Não é duas coisas. Mas quando você olha ainda o texto, irmãos, o povo havia dito em suas acusações contra Deus, lá em Malaquias 3,15, que consideravam felizes os arrogantes, aqueles que praticavam o mal, eles escapavam ilesos, aqueles que desafiavam a Deus. Agora a resposta de Deus é que os arrogantes serão queimados como palha no forno. Jesus vai dizer, né, onde o bicho não morre, né? Onde não tem fim, num sofrimento eterno. E sabe, irmãos, é importante nós destacarmos também aqui que a Escritura Sagrada, o fogo está sempre, na maioria das vezes, associado à ideia de juízo, associado à ideia da ira de Deus. Muitas vezes as pessoas relacionam fogo com poder, mas a maioria das vezes é relacionado à ira, juízo. Se você olhar Hebreus 12, 29, Deus é chamado de fogo consumidor. Fogo consumidor. Em 2 Pedro 3,10, nós temos lá, né, revelado ali, que Deus tem reservado o mundo e o juízo para o fogo. Em Apocalipse, o inferno é comparado a um lago de fogo. Veja, não tem nenhum momento fogo aqui comparado com alguma outra coisa a não ser juízo de Deus, castigo de Deus. Temos a condenação do ímpio, será tão terrível, que eu diria que não sobrará nem raiz, nem galho, não haverá mais esperança para o ímpio, não haverá esperança para aqueles que rejeitaram a Cristo como o único Senhor e Salvador pessoal.
Não há esperança. Se as pessoas acham que tem, algumas pessoas muitas vezes brincando, quando você fala de arrebatamento, dizem assim, mas eu pego no seu pé. Não haverá, irmãos, esperança para aqueles que recusaram a Cristo. Se você já trabalhou em lavoura, e vocês devem conhecer muito bem, quando acontece que uma planta queima até a raiz, quando se queimava a cana, aí tem um irmão ali, que trabalha com isso, não se queimava a cana muitas vezes no meio-dia, porque poderia queimar fogo muito forte, queimava de noite, estava mais fresco, hoje não se pode queimar mais cana. Você corria o risco de acabar, não nascer mais. Quer dizer, o que queima até a raiz não brota mais. Isso não significa que quem está vivendo no pecado, quem vive sem obediência a Cristo, será completamente destruído, não haverá esperança no dia do juízo. Não há esperança. Quer dizer, a sentença naquele dia não tem apelação, não tem recurso, não tem STF. Tá? Não tem. Não tem como recorrer disso. E parece que a igreja hoje, o povo de hoje, parece que se esqueceu que Jesus vem. Que Jesus está voltando. E que naquele dia também haverá o juízo. Parece que se esqueceram disso. Quando você observa que Malaquias diz aos arrogantes, aos soberbos, os malfeitores serão destruídos. Vejamos que a arrogância ou soberba é algo interior, é algo de dentro do homem. Quer dizer, é um pecado, irmãos, que pode ficar escondido, pois é um pecado do coração, lá do interior do homem. Não tem como. Não tem como se esconder. Não tem como você esconder. Você pode ter escondido até agora, mas naquele dia será trazido à tona diante do Senhor. Os malfeitores, porque usa o arrogante, os malfeitores aí, irmãos, os malfeitores referem-se aos atos visíveis. Aqueles pecados que todo mundo vê. Aquele pecado que você não tem nem vergonha de falar. Não tem nem vergonha de mostrar. E isso, irmãos, mostra aqueles que vivem na imoralidade sexual, na ganância, na sedução, nas práticas condenadas pelas Escrituras. Esses também serão destruídos. Quando você olha esse texto, você vai ver que Malaquias está dizendo que todos os pecados, sejam aqueles que estão em segredo, que só você sabe, que muitas vezes você tem até vergonha de falar, mas que peca, que vive nele, ainda que sejam os segredos do coração, como as ações, todos serão punidos. Nada vai ficar escondido. Nada será relevado. Veja, mas quando você olha esse texto, nós vamos prestar esta atenção. Não tem como você querer dar um jeitinho, dizer, releva isso, não tem como. Temos quem vive no pecado, um dia vai estar diante do tribunal de Deus, prestando conta de tudo o que fez, ou de tudo o que está fazendo. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade desse texto aqui, dos tempos do fim, é que os salvos serão recompensados, os ímpios serão destruídos, os salvos serão recompensados. Olha comigo o verso 2 e 3 aí do capítulo 4. Diz assim: mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sobre a sola dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Veja, irmãos, uma das coisas que me mantém, posso dizer isso, no ministério pastoral, irmãos, apesar de todas as lutas, é crer na recompensa do justo.
Apesar de tudo que me aconteceu, ou tudo que me acontece, todas as injustiças que muitas vezes as pessoas fazem contra nós, ou fizeram contra mim, você sabe, o que me recompensa é saber sobre essa recompensa do justo. Essa recompensa que vem do Senhor. Essa é a questão. E Deus promete recompensar aqueles que são fiéis. Veja, irmãos, a nossa maior recompensa é o próprio Senhor, é o próprio Deus. Essa é a maior recompensa para nós. Não é casa, não é dinheiro, não é as coisas irem bem, não é isso. Se você acha que isso é a sua maior recompensa, isso acaba aqui. A nossa maior recompensa é o próprio Deus. Quando você olha o verso 2, Malaquias vai deixar claro, irmãos, que Deus será o nosso sol da justiça no dia do juízo. Quer dizer, aqueles que reverenciam o nome do Senhor, ou seja, aqueles que temem ao Senhor, aqueles que vivem, presta atenção nisso, meus queridos, aqueles que vivem para agradá-lo. Por meio de Jesus Cristo. Para eles virá o sol da justiça. Veja, irmãos, não é viver do jeito que eu acho, é viver para agradar a Deus. Você renuncia a um prazer que você tem na sua vida, você renuncia para agradar a Deus. Você renuncia o prazer que o pecado pode te dar para agradar a Deus. Porque eu estou na igreja, não porque eu sou o pastor, porque... Não, se você faz isso, só porque você vem à igreja, você está errado. Deus sabe que você não está vivendo para agradá-lo, mas com medo que as pessoas possam falar. Tem que viver para agradar o Senhor. E sim, é para este que o sol da justiça virá, irmãos. É para estes. Talvez você olhe e diz, mas por que sol da justiça? Irmão, se você olhar, se eu falar um pouco do sol aqui rapidamente, irmãos, o sol tem funções assim maravilhosas. Por exemplo, a ciência afirma que sem sol não haveria vida no nosso planeta. O sol nos traz luz, calor, é necessário para a nossa vida. E o texto está dizendo que Deus é o nosso sol. Deus é o nosso sol. Quer dizer, sem esse Deus não há nada. Não dá para vivermos sem agradá-lo. Irmãos, e isso não resta dúvida que esse texto aqui é um texto messiânico. Um texto que fala de Jesus. Essa passagem refere a Cristo, a luz do mundo, que ilumina todos os homens. É chamado como o sol da justiça. Irmãos, assim como, se nós pensarmos no nosso planeta, o sol traz vida para nós, seres humanos, Jesus é a fonte da vida eterna. Sem Ele nós perecemos. Assim como o sol traz a cura, mas Jesus traz a vida. Quer dizer, sem o sol não há vida no nosso planeta, sem Jesus não há salvação. Malaquias está falando disso. Veja, irmãos, os salvos por Jesus aqui, no juízo, vão receber a liberdade, aquela liberdade definitiva do pecado, sobre o pecado, aquela liberdade definitiva do sofrimento, tudo aquilo que nos incomoda hoje. Aquele dia seremos libertos de uma vez para sempre. Veja, irmãos, que o texto, se vocês estão olhando aí, ele diz que vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Eu fico imaginando essa cena. Já conversei muitas vezes com alguns irmãos aí sobre esta cena. Irmãos, quando eu era
criança, nós morávamos numa fazenda e a gente ia buscar o leite lá na mangueira, que a gente falava. E lá você fazia uma fila, porque a pessoa ia colocando leite nas leiteiras, né? E depois que eles prendiam os bezerros, que tiravam os bezerros e prendiam eles, e quando soltavam eles, eles saíam tudo pulando, dando até coice, né? Eles estavam soltos. Eles estavam alegres, porque estavam soltos, não estavam mais presos ali naquele curral. Irmãos, o Senhor compara isso, essa liberdade que teremos. Aqueles que vivem para agradar o Senhor, né, terão uma liberdade definitiva. Uma liberdade que o ímpio não experimentou nem aqui e nem depois. Irmãos, eu tinha uma cachorrinha chamada Sandy. E toda vez que a gente ia sair de carro, a gente tinha que tomar o cuidado porque ela escapava e sumia. Aí a gente saía procurando ela, porque a gente tinha que sair, fechar o portão, ela ia dar as voltas dela. Com o tempo nós começamos a deixar o portão encostado para que ela pudesse entrar sozinha. E ela dava aquela volta dela no tempo dela, depois ela voltava toda satisfeita, porque ela tinha tido aquela liberdade que até aquele momento ela estava presa. Irmãos, o Senhor está falando desta liberdade, desta alegria que talvez você agora vive sofrimento, dores, mas naquele dia você será liberto. E lá em Apocalipse vai dizer que aonde nós vamos estar com o Senhor, não haverá mais lágrima, nem morte, nem dor. Seremos livres. Mas eu acho que é isso que Malaquias está dizendo aqui. Quer dizer, por causa de Cristo, nós teremos uma liberdade completa, que nos dará uma alegria completa. Eu vejo as pessoas, irmãos, querendo uma alegria completa, vamos dizer assim, aqui neste mundo é impossível. Por mais que a nossa alegria não pode depender de coisas que aconteçam, mas essa alegria completa só no céu com Cristo. Com Cristo, não é agora. E olha, irmãos, que o texto continua, né? Não apenas teremos a vida eterna com o Senhor, não apenas gozaremos de alegria e liberdade completas, mas nós teremos a confirmação da nossa vitória. Quer dizer, a igreja de Cristo vai triunfar. Eu gosto quando a gente lê Apocalipse, você vai ver isso, o povo de Deus sofrendo, sendo perseguido, morrendo, e daqui a pouco você vê a vitória da igreja e do Cordeiro. Aí você vai a uma outra parte do livro e você vai ver o povo passando por todas aquelas dificuldades, aquela perseguição, e depois você vê a vitória da igreja e do Cordeiro. Mas aqui está dizendo isso. Olha, depois vocês vão pisar ainda sobre as pessoas no sentido dos ímpios. Veja, irmãos, o Senhor mostra essa vitória da igreja, essa vitória do povo de Deus, porque o verso 2 afirma que os ímpios serão como pó na sola dos nossos pés. Quer dizer, aqueles que zombaram da nossa fé, aqueles que nos oprimiram, aqueles que rejeitaram o amor de Cristo, serão como cinza sobre os nossos pés. Eu fico imaginando, irmãos, aquelas pessoas que morreram. Eu estava vendo um documentário. Um país, quando dividiram em dois reis, né? E depois pega aquelas pessoas que rejeitam aquela religião. E eles vão lá, irmãos, e cortam a cabeça, principalmente aqueles que não se aderem à fé islã. Cortava a cabeça. Eu fico imaginando essas pessoas que fizeram isso, se não creram em Jesus nesse dia. Eles serão pisados por aqueles que morreram, aqueles que foram mortos por eles.
Veja, irmãos, nós precisamos olhar para as Escrituras e vermos isso. Por que vale a pena eu ser fiel ao Senhor? Por que vale a pena eu renunciar ao pecado? Por que vale a pena eu fazer aquilo que as Escrituras diz? Só para não ir ao inferno? Não. O inferno nem passa. Se eu for falar para os irmãos que eu fico pensando no inferno, é algo que não está constantemente na minha cabeça. Porque o que passa na minha cabeça é um dia estar com o Senhor. Isso sim, isso eu estou sempre lembrando, que eu preciso viver para agradar a Deus. Isso sim, está na minha mente todos os dias. Mas quando nós olhamos esse texto, você vai ver que o bem, né? A turma gosta de falar da luta do bem contra o mal, mas é mais ou menos isso aqui, que o bem terá vitória completa e o mal será completamente aniquilado. Nós precisamos olhar para as Escrituras para parar de reclamar, dizendo, olha, tudo que eu estou sofrendo aqui, se eu não merecer o céu como se fosse por obras, é através de Cristo, e vivendo para agradar ao Senhor. Porque não tem como pertencer a Cristo e não viver se for de forma agradável ao Senhor. Veja, irmãos, essas são algumas das recompensas que Deus tem para aqueles que temem, que o temem, para aqueles que creem em Cristo, para aqueles que vivem para o louvor da sua glória, né, obedecendo às Escrituras, obedecendo a sua palavra que é fiel e verdadeira. Veja, quando você obedece a palavra, não é porque eu falei, ou porque eu preguei, a minha função, se eu posso dizer aqui, irmãos, é falar dos segredos de Deus que estão nas Escrituras. Você é obedecer. E você deve obedecer porque as Escrituras diz. Não porque eu estou falando. Porque se você viver de acordo com as Escrituras, você vai estar agradando a Deus. Sem dúvida, eu como pastor me alegro quando vejo as pessoas obedientes a Deus. Mas você tem que se alegrar para saber que você está obedecendo, vivendo para a glória de Deus. E a terceira verdade, irmãos, aqui sobre os tempos do fim, é que é a última chance. A última chance. Olha o texto aí, de 4 a 6. Lembre-se da lei do meu povo Moisés, dos decretos, das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, e ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Irmãos, eu olho para esse texto e vejo que a advertência que Deus dá através do profeta Malaquias é que esse juízo virá. Ele vai acontecer. E quando você olha, quer dizer, nesse dia do juízo, que quem rejeitou o Senhor será destruído, condenado ao inferno, e quem teme será recompensado com a vida eterna, com liberdade e alegria completa, com vitória e triunfo final sobre o mal. Mas agora, irmãos, nós vemos no verso de 4 a 6, uma advertência final, dizendo, olha, esta é a última chance. A última. Esta é a última oportunidade de mudança. Talvez você diga pensando, bom, pastor, mas eu vou viver muito ainda, você não sabe. Você pode morrer daqui a pouquinho. E você teve a sua última oportunidade. Irmãos, e essa oportunidade começa com essa advertência. Lembre-se da lei de Moisés e dos decretos e das ordenanças. Veja, irmãos, Deus nos convoca a olhar com dedicação a sua palavra. Deus nos convoca a dar atenção ao que ela diz. Eu preciso prestar atenção àquilo que as Escrituras estão dizendo. Veja, irmãos, a lei, o Antigo Testamento, ela tinha um propósito. Qual é o propósito da lei? Conduzir as pessoas a Cristo, levar as pessoas a Cristo,
como um ai, como um guia. Portanto, irmãos, sem conhecer e obedecer a palavra, não há possibilidade de agradarmos a Deus, não há possibilidade de desfrutarmos dos céus, não há possibilidade de termos a recompensa do justo. Se você é um daqueles que não se preocupa com o que as Escrituras diz, você deveria ficar preocupado. Você deveria ficar preocupado. Veja, irmãos, num tempo em que os chamados evangélicos, eles estão se tornando completamente analfabetos da Bíblia, essa advertência, eu diria que é relevante, é uma advertência atual. Não se esqueça da palavra. Tem gente, irmãos, que vai, e algumas igrejas reforçam isso, a pessoa vai para a igreja, abre a Bíblia, se é que abre a Bíblia quando a pessoa vai ler, depois fecha e acabou. Não conhece nada das Escrituras. São analfabetos das Escrituras. Dizem que não precisa estudar as Escrituras. Como que eles sabem que estão vivendo para agradar a Deus? Porque as pessoas falam. Paulo vai dizer que os crentes de Bereia, né, aqueles que olhavam o que Paulo estava pregando, hoje as pessoas não conferem mais o que se está vendo e ouvindo. Essa semana, meu irmão aí mandou uma música para mim ouvir. Irmãos, coisa mais ridícula. E eu não duvido que não tenha igrejas cantando aquilo dentro da igreja. Não conhecem as Escrituras. Eles acham que eles podem falar o que eles querem e cantar o que eles querem. Vejam, as pessoas analfabetas nas Escrituras, como é que eles vão aprender ou saber como agradar a Deus e viver para agradar o Senhor? Veja, irmãos, o texto também nos fala que Deus enviaria Elias antes do julgamento. Veja, irmãos, a história de Elias nas Escrituras fala de um profeta que confrontou a nação de Israel contra o seu pecado, de um profeta que convoca o povo ao arrependimento. E aqui Malaquias está dizendo que antes do juízo, né, a graça de Deus se manifesta através da pregação, daqueles que usará para proclamar a salvação. Antes de Deus trazer o juízo, Deus está dando essa última oportunidade para que você saiba que você precisa se arrepender, que você precisa praticar as Escrituras, viver para agradar a Deus. Como sabemos isso? Através das Escrituras. Como é que nós falamos isso? Pregando as Escrituras. Veja, irmãos, há uma oportunidade de arrependimento, uma oportunidade de salvação em Cristo para todo aquele que nele crê. Mas talvez para alguns seja a última oportunidade. Talvez não tenha mais. E quando nós vemos o profeta falando sobre isso, nós sabemos que essa profecia se cumpre na pessoa de João o Batista, lá de Mateus 11. Mas Deus ainda tem usado pessoas como instrumento dele, né, em todos os tempos, para confrontar as pessoas com os seus pecados, para chamar as pessoas ao arrependimento, para que crerem em Cristo, para que elas sejam salvas. Ainda hoje Deus usa pessoas para dizer a outras, olha, você precisa se arrepender, você precisa crer em Jesus, se você quiser ser salvo. Não é só, nós não estamos convidando você para ir somente à igreja, nós estamos convidando você para se arrepender dos seus pecados, crendo em Jesus como o único Senhor e Salvador pessoal, e viver para agradá-lo, porque as pessoas esquecem desse último pedaço, só fala da salvação, mas não fala que alguém salvo também é aquele que vive para agradar a Deus. Não dá para ter um salvo vivendo de acordo com o pecado ou da forma mundana, não tem como.
Não dá. Alguma coisa está errado com essa salvação. Veja, irmão, se Deus deseja eu diria assim, uma profunda transformação na família. É interessante que diz aí que pais e filhos se voltarão uns aos outros. Irmãos, e isso, sabe o que isso nos mostra? Que o evangelho começa em casa. Sabe o que isso nos mostra? Que o evangelho precisa funcionar na sua casa antes que funcione nos outros lugares. Muitas vezes nós somos interessados em fazer com que o evangelho funcione na casa dos outros, não na nossa. O evangelho tem que funcionar primeiro onde estamos. E vejamos que esse texto nos mostra como Deus vê a família, como centro de culto, como centro de missões. Nós estamos falando de missões nacionais, mas o campo missionário é a nossa casa. Primeiro campo missionário é sua casa. É lá que você vai trabalhar, é lá que você vai falar de Jesus, é lá que você vai pregar o evangelho. Irmãos, pais convertidos aos filhos, né? Eu diria que dão mais valor ao crescimento espiritual dos seus filhos do que ao seu trabalho. Pais que são convertidos, né, aos filhos, né, que está prestando atenção, que tem o interesse de evangelizá-los e levá-los a Cristo. E os filhos são mais importantes do que aquilo que nós temos que fazer. Muitas vezes nós vivemos uma vida afundados nos nossos trabalhos, nos nossos afazeres, e não se importamos como os nossos filhos estão sendo criados. Como eles estão sendo educados nas Escrituras, como é que está sendo o meu exemplo de crente em Jesus. A primeira carta, irmãos, escrita por Deus e lida pelo mundo, tem que ser a sua vida lida pelos seus filhos. Tem que ser a sua vida. Nós precisamos entender, irmãos, que mais importante do que dar dinheiro, deixar uma herança material, é ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar. Mais do que tudo, irmãos, é aquela orientação que temos que dar para os nossos filhos, não só do dia a dia, mas principalmente, irmãos, de ser pessoas que vivem para agradar a Deus. Para agradar o Senhor. E muitas vezes nós não estamos preocupados com isso. E veja, irmãos, os filhos também, os filhos convertidos aos pais, são os filhos que obedecem aos seus pais no temor do Senhor. Ele obedece a Deus porque obedece aos pais porque sabe que isso é agradável a Deus. Não porque nós obedecemos assim, porque, né? Porque é agradável a Deus. E por isso ele obedece aos seus pais. Por isso eles cuidam dos seus pais. Por isso ele procura a alegria dos seus pais. Eu me lembro uma vez, estava conversando com meu filho, sobre namorada, tal, ele estava namorando uma pessoa, ele disse assim, o senhor quer que eu termine com ela, eu termino. Eu disse, não é isso que eu estou dizendo. Veja, irmãos, há uma necessidade de nós orientarmos os nossos filhos, e há uma necessidade de nós mostrarmos para eles que eles precisam viver para agradar a Deus. E quando os nossos filhos nos obedecem, porque isso é agradável ao Senhor, e traz promessas de Deus sobre a vida deles. Pais convertidos aos filhos, filhos convertidos aos pais. Veja, irmãos, a família, Deus olha para a família. Como é que nós estamos fazendo? Como é que nós estamos vivendo? Como é que estão os nossos relacionamentos, marido e mulher, relacionamento com os nossos filhos? Como é que estão?
Para você agradar a Deus, você precisa disso. Por isso, irmãos, Malaquias nos apresenta uma última chance de sermos tudo o que Deus planejou para que, como salvos em Cristo, pessoas salvas em Jesus, como seu novo povo devemos ser. Mas o profeta Malaquias, nesse livro, nos mostra como devemos ser como povo de Deus. Como igreja de Cristo. Pessoas salvas em Jesus. Por isso, irmãos, aqui ele termina dizendo, olha, última chance. O juízo vem. E não tem como você escapar dele. Você tem duas chances. Ser destruído, viver no inferno eternamente, ou ter uma alegria completa com o Senhor. Essas duas coisas. Não tem uma terceira opção. Mas eu quero, terminando aqui, diz que quando o pastor fala que vai terminar, ele leva 1 hora, é mais ou menos por aí. Resumindo tudo que nós ouvimos no livro de Malaquias, e principalmente desse último capítulo, mas o juízo trará destruição aos pecadores, alegria aos salvos que perseveram na vontade de Deus. Veja, não é eu que estou dizendo que você precisa viver para agradar a Deus. Não, é Deus falando na sua palavra. E o texto, se você está com a sua Bíblia aberta, eu já falei para o Fernando, projeta aí, né? O texto termina com uma frase, a última frase aí, se você tiver aí, verso 6. Diz assim, do contrário, quer dizer, se vocês não fizerem assim, do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Ponto. Acabou. Ponto. Quer dizer, o juízo vem, a oportunidade é dada enquanto estamos vivos e Cristo ainda não voltou. Então, você tem oportunidade. Como você não sabe quando você vai partir para a eternidade, talvez seja hoje. Não tem como. Quantas pessoas, irmãos, deitaram? E se você pudesse perguntar a eles, se eles pensavam que iam morrer naquela noite, eles não sabiam. Morreram. Muitas pessoas. Veja, o juízo de Deus será destruidor para o pecador, mas uma alegria, uma vitória para os salvos. E eu quero usar um texto, mas quando você olha do pastor Hernandes, ele fala sobre isso. Você tem comentário dele? Você vai poder conferir. Ele diz assim, o dia do juízo aponta apenas para 2 caminhos, conversão ou maldição. A família é restaurada por intermédio da conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, ou então a terra será ferida pela maldição. Hoje, irmão, está sendo ensinado, né? E os filhos, qualquer coisa que você fizer, eu chamo a polícia. Eu denuncio você. Dá uma olhada na nossa sociedade. Dá uma olhada nas escolas. Eu postei hoje no meu story, né? Quando você tinha uma nota ruim, os pais fossem conversar com o professor e diziam para você, viu, que nota é essa? Hoje eles perguntam para a professora, que nota foi essa que você deu? Mudou. Mudou. Olha a sociedade. Olha os profissionais de hoje. Veja, irmão, as famílias é restaurada, né, por intermédio da conversão dos pais e dos filhos aos pais. Quer dizer, a terra não é ferida pela maldição, mas quando não há isso, irmãos, nós olhamos para a sociedade e ficamos cada dia mais perplexos com aquilo que está acontecendo. Quer dizer, o pecado traz vergonha.
né? O pastor Hernandes diz assim, o opróbrio, né? A vergonha. Quer dizer, esta maldição será final, completa, irrevogável no dia do juízo. Ele diz mais, que caminho você vai escolher? O caminho da bênção ou da maldição? Da vida ou da morte? Da bem-aventurança ou do juízo eterno? Quer dizer, caminho você vai escolher. Irmãos, o Antigo Testamento, que termina aqui em Malaquias, né? Dizendo que Jesus vem. Ele está dizendo que Jesus vem. O Novo Testamento começa com o quê? Com a vinda de Jesus. E termina, né, com a maldição aos desobedientes. Só você olhar aí, Malaquias. Aí você vai para o Novo Testamento. O Novo Testamento começa com a graça, né? Com a graça para os remidos. O Antigo termina com a maldição. O Novo começa com a graça agora. Deus falando, como Hebreus vai dizer, pelo Filho agora. Irmãos, o Antigo Testamento, ele fecha a cortina com a solene palavra de maldição, né? Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Mas o Novo Testamento, quando você olha, ele termina o drama da história da humanidade com a promessa, e não haverá mais maldição. Apocalipse 22, 3, não haverá mais maldição nenhuma. E se você ler todo o versículo, diz assim, o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Glória a Deus, irmãos. Estaremos com o Senhor. Aí o Isber vai dizer, o que fez a diferença? Ele pergunta, é que Jesus na cruz do Calvário se fez maldição por nós, Gálatas 3:3. E ele se fez maldição, porque o texto vai dizer, maldito daquele que for pendurado no madeiro, né? Ele se fez maldição por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Só você ler 2 Coríntios 5, 21. Deus tornou o pecado por aquele que não tinha pecado, para que nele nós tornássemos justiça de Deus. A diferença é que Cristo morreu por nós. O que você precisa fazer agora, né? Você ouviu tudo isso? É entregar sua vida a Cristo. É crer nele, que ele é o único Senhor e Salvador, é o único que pode salvar você. Que você possa receber dele um coração novo, ou um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, um novo lar. E melhor do que tudo isso, irmãos, perdão dos seus pecados. Melhor do que tudo isso ainda, a vida eterna. Esta é a última chance. Esta é a última oportunidade. E cabe uma pergunta, o que é que você vai fazer? Porque o dia do juízo vem. Jesus está voltando, irmãos. E ele vem buscar um povo zeloso, de boas obras, distrito. Que você seja esse povo de Deus, ou que você faça parte do povo de Deus. Que Deus te abençoe. Esperamos que nessas 10 mensagens, Deus possa ter trabalhado no seu coração, na sua vida, no seu culto, na sua maneira. Momento, por termos a oportunidade de pensarmos na Tua Palavra, de lermos a Tua Palavra. Deus, muito obrigado, Senhor, porque através dela nós somos transformados, modificados para a glória do Teu nome, e através dela nós podemos viver para agradar o Senhor, e prestar um culto agradável a Ti, ó Deus. Senhor amado,
não somos perfeitos, por isso precisamos da ajuda do Teu Santo Espírito, da Tua ajuda, Senhor. Que o Senhor nos ajude a viver nesse mundo de trevas, nesse mundo tenebroso, mas que nós sejamos astros nesse mundo, que na nossa vida possa brilhar no meio deste mundo tenebroso, que o nosso viver, Senhor, leve outras pessoas a Te conhecer, Senhor, que nós sejamos uma carta escrita pelo Senhor e lida pelas pessoas, que as pessoas possam ver Cristo em nós. Nos ajuda, Senhor, perdoa os nossos pecados. Nos ajuda, Senhor, para que nós sejamos incomodados com o pecado nas nossas vidas. Que nós sejamos incomodados se estamos vivendo, Senhor, que não seja para a glória do Senhor. Mas que o Teu Santo Espírito, Pai, fale ainda mais aos nossos corações. Pai, que nós possamos ter uma família, Senhor, que agrada a Ti, ó Deus. Que possamos agradar, Senhor, a Ti, ó Deus, com a nossa família, com a nossa vida, como irmãos em Cristo, como povo de Deus. Venha nos ajudar, ó Deus, a viver desta forma. Vivemos num tempo tão difícil, mas sabemos que o Teu Santo Espírito é aquele que nos dirige, que nos dá a sabedoria, e que no abrir da nossa boca, Senhor, seja notória a pregação do Evangelho. Pai bendito, no precioso nome de Jesus, é que oramos e Te agradecemos agora, Pai, no nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar você, que Deus possa ajudar você. Que Deus esteja cuidando aí do seu coração e da sua casa.